Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, no podcast Make the Future, Wilson Ribeiro de Andrade, o CEO da Make the Way. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel do CEO em meio à reforma tributária. Muito bem-vindo, Wilson. Eu que agradeço estar presente hoje com você, Mônica. É um prazer imenso estar ao seu lado aqui. Ah, que gentil. Aproveitando o ensejo, você iniciou como CEO na Make the Way em abril deste ano. Isso. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, um pouco de toda essa vasta experiência ao longo do tempo, para o nosso público te conhecer. Bom, ao chegar nos 76 anos, né, que foi o ano que eu entrei na Make the Way, a minha atividade sempre foi no sistema financeiro. Por muitos anos eu trabalhei numa organização financeira, entrei como advogado, fui diretor do departamento jurídico, depois passei para a área de comercial, passei para a área de operações, fui vice-presidente e depois presidente desse grupo no Brasil e por um período até fora do Brasil. Na realidade, a minha vida foi focada sempre na linha de governança corporativa. Essa governança corporativa eu exerci nas minhas funções como executivo e depois como presidente de um banco, onde eu fui no estado do Paraná, e depois trabalhamos como membro do Conselho de Administração de umas grandes empresas, inclusive como presidente do Conselho de Administração dessa grande empresa situada no Paraná, em função até de todas as minhas atividades profissionais que eu exerci ao longo de toda a minha vida. E durante essa trajetória, como você viu e vê o sistema tributário brasileiro? Mônica, É uma pergunta capciosa. é um desafio enorme. É. É um desafio enorme porque o sistema tributário brasileiro ele evoluiu muito a nível de controle, principalmente pelo Estado. O Estado se aparelhou muito em relação à sua visão de tributo. Tanto é que hoje mesmo li um recorde de que foi arrecadado pela União 10% a mais do período anterior, né? Que foi um recorde de arrecadação. Então, o Estado está muito bem segmentado dentro desse nível de controle de tributo. As empresas, lamentavelmente, não acompanham essa velocidade. E hoje o Brasil está numa grande encruzilhada com relação à empresa privada e em relação ao próprio setor público, né? Inclusive, esses dias eu estava avaliando a questão das taxas hoje, que são muito altas. Por quê? Porque no passado havia um nível de corrupção, um nível de não pagamento de impostos muito grande no Brasil. Hoje, esse nível de controle ele se aperfeiçoou, triplicou a arrecadação e as taxas aumentaram. Não diminuíram na proporção de que o Estado está arrecadando, né? Então, o grande desafio que nós temos hoje nas organizações é o processo interno das suas gestões a nível tributário, que as empresas hoje estão deficientes no nível de controles. Perfeito. E levando em consideração que hoje, o momento atual do Brasil é esse sistema, né, de reforma tributária, no qual a gente, né, tem ali uma certa flexibilidade no que diz respeito ao modelo e critério de arrecadação, né? A ideia é propor uma fácil gestão, manuseio ali do que é faturador, do que obviamente, crédito, deduções e afins. E, levando em consideração a sua experiência, como você vê o papel do CEO nesse momento de transição do nosso país? Olha, o primeiro ponto a ser esclarecido, né? Por que você, que é um homem do sistema financeiro, hoje é CEO de uma empresa de tecnologia tributária, né, tax? O primeiro foi o grande desafio que eu vi nessa empresa que hoje estou atuando, pela sua qualidade de produtos em atendimento ao mercado privado. O segundo aspecto é que é um desafio muito grande para nós CEOs, que trabalhamos em grandes organizações, que temos objetivos, projetos, crescimento necessário dentro das organizações, você se adaptar na área de compliance, porque você tem hoje riscos muito grandes dentro das organizações. E não é por uma questão de não estar conforme. É o problema que o nível de regulação desse mercado, hoje através
do poder público, ele é muito forte. E as empresas estão se adaptando a essa velocidade, estão procurando essa velocidade. E a reforma tributária, ela veio trazer um novo contexto, inicialmente tido como simplificado, e hoje debruçado dentro dela, nós verificamos, CEOs de grandes organizações, de algumas que eu tenho até conversado, que é uma incógnita a respeito do modelo que vai ser aplicado a partir do Congresso Nacional aprovar na sua totalidade. Eu acho que ali nós estamos numa encruzilhada hoje a respeito da própria reforma tributária. É um momento de reflexão, é um momento de se adaptar a nível de tecnologia, porque hoje o maior instrumento e a ferramenta importantíssima para as organizações é a tecnologia, é a inovação, a inteligência artificial, que vem em benefício da estrutura da organização, no sentido dela ficar conforme a legislação, que vai exigir muito das organizações. Perfeito. Então, de acordo com a sua fala, nós estamos diante de um tripé: pessoas, processos e tecnologia. Essa é a melhor formatação para encarar os desafios da reforma tributária? Exatamente. Pessoas qualificadas, né? A tecnologia à disposição e, principalmente, uma visão muito clara das organizações do tema que é moda no mundo inteiro, mas é importantíssimo, porque a partir de 1970 começou um processo no sistema financeiro em função de alguns detalhes que aconteceram de fraude nos Estados Unidos. E ali houve uma visão diferente a respeito do controle mundial da economia como um todo, principalmente dos bancos centrais, onde foi dado muito força aos bancos centrais do mundo inteiro. Nós, hoje, CEOs, nós temos esse grande desafio, exatamente dentro do que você colocou. Pessoas altamente qualificadas, o nível de treinamento é importantíssimo, também a tecnologia voltada e sistemas de controle, porque hoje nós temos que investir muito no sistema de controle pela melhoria de processo interno nas organizações. Esse é o grande desafio que eu vejo com a entrada da reforma tributária. Se fosse o caso, se a gente pudesse elencar o desafio mais complexo para o menos complexo, como é que você ordenaria essa gama aí de desafios que a gente tem pela frente nessa nova ideação aí da reforma tributária? A gente vai ver um momento que a gente vai atuar com as duas sistemáticas, né? A vigente, paralelo. Exatamente, e a sistemática da reforma ali de forma gradativa. Se a gente pudesse elencar aqui, passar um recado para os CEOs, qual seria o ponto de vista estratégico do fato mais complexo para o menos complexo? O mais complexo que eu vejo é ele entender a importância da tecnologia. É muito importante para as organizações. Fantástico. A inteligência artificial, ela vem com o contexto de ajudar os empresários e a empresa. Essa falácia que a inteligência artificial vai perder emprego, vai ter muita influência dentro das organizações, principalmente no nível de emprego, é completamente equivocada. A inteligência artificial, ela vem trazer, junto com a tecnologia, um nível maior de produtividade, mas, acima de tudo, de qualidade. Exato. Acima de tudo, de qualidade nas organizações. Então, o grande desafio para mim é a tecnologia aliada à inteligência artificial. E o desafio mais mais tranquilo? Olha, o mais tranquilo não existe no Brasil. Ah, muito bom, muito bom. Realmente, mais tranquilo eu não vi nunca no Brasil. Não. Eu trabalho no mercado financeiro desde os 23 anos de idade. Eu estou com 76 anos, né? Eu nunca vi um momento de dizer, puxa, esse ano vai ser tranquilo. Eu concordo. Nunca vi isso. A tranquilidade está de que os executivos, o CEO, o boarding, o conselho de administração estejam abertos para a tecnologia, com a visão muito clara que a tecnologia vai trazer produtividade, inovação, qualidade e, principalmente, diminuição de riscos. O maior problema nas organizações que não têm essa estrutura é o nível de risco que ela expõe à organização. E ela tem que estar muito preparada nesse sentido. Afinal, em termos de readequação, uso de novas tecnologias, pegando esse parênteses, né, da falácia, de que a gente vai ter, obviamente, uma nova formatação de trabalho, do ponto de vista mais pejorativo, em que as pessoas
na verdade, elas vão perder o emprego, né? Realmente isso é uma falácia. Inclusive, tem um instituto em Harvard que ele estuda novas configurações de trabalho, né? E levando em consideração esse exemplo que você citou, o que a gente vislumbra no futuro é um nível de assertividade, né, extremamente correlato ali com o cotidiano da companhia e, acima de tudo, inclusive de acordo com esse instituto, o profissional ele vai acabar exercendo muito mais do que ele vê na vida acadêmica do que em outro momento em sua carreira. Ou seja, a gente vai interromper tudo aquilo que é repetitivo, moroso e que não gera valor e vai transformar isso em uma esteira de entrega, de qualidade, etc., e com uma percepção humana mais apurada. Eu acho que isso acaba resumindo um pouco toda essa bagagem que você trouxe, inclusive com fatos históricos. Verdadeiro. Se você analisar o passado, voltamos, né, na minha década de 70, Uhum. né, a primeira televisão colorida aconteceu em 1970 no Brasil. Né, essa era em preto e branco. Né. Eu, como advogado, a minha primeira petição foi através de uma máquina de datilografia. E eu confesso a você que com 13 anos eu me matriculei numa escola de datilografia. Por quê? Porque na época você não tinha nenhum instrumento. Quando veio o computador para o mundo jurídico, era uma maravilha, porque você podia alterar a tua petição que você estava elaborando ou a contestação a qualquer momento. Você errava, você não perdia o trabalho. Então, o que a tecnologia veio a fazer de bem para o processo? Ela qualificou, melhorou, aumentou a velocidade e você trabalhou com mais entusiasmo, né? Porque você vê o fruto do teu trabalho. A tecnologia, ela vem para isso, para dar ao profissional que exerce a sua atividade opções até de inteligência de desenvolver o seu cérebro, até desenvolver o seu cérebro. Eu tenho 76 anos e esses dias o meu médico disse o seguinte: Wilson, você precisa escovar os dentes com a mão esquerda. Eu falei, por quê? Porque a mente, ela é preguiçosa. Ela adora a situação de acomodamento. À medida que você utiliza um fator que você nunca usou, a tua mente vai ter que trabalhar. Se você sai de carro todo dia no mesmo caminho para o teu trabalho, a mente vai decorar o caminho e não vai estar evoluindo, não vai estar trabalhando. Então, o grande ganho da tecnologia, da inteligência artificial, é demover esse acomodamento mental para uma evolução de criatividade da humanidade. Então, eu vejo como um fator positivo até para a nossa mente, do nosso dia a dia, nessa evolução tecnológica que nos leva a realizar, a produzir mais e sonhar mais, inclusive. Poético, profundo e extremamente realista. Inclusive, é bacana também escrever com o pé, gente. Ajuda pra caramba a sair da zona de conforto. A gente acaba estressando algumas coisas. Foi uma coisa também que um médico me disse, e às vezes eu tento, para ser bem sincero. E aí sai alguma coisa, quase o nome completo. Um parênteses aqui, só para a gente ter um pouco de. Acho que a palavra é leveza, porque o tema é denso, né? A gente tem a reforma tributária, o uso de novas tecnologias, a fábula do medo de muitos profissionais e de muitas empresas no uso de uma IA, de um aprendizado de máquina, profundo ou não profundo, e etc. E agora eu tenho uma pergunta interessante para te fazer. De acordo com todo esse contexto que a gente abordou agora, eu acho que é muito importante a gente também lembrar, se a gente fosse ilustrar aqui, o melhor papel para a tecnologia neste processo atual do nosso país, da reforma tributária. Qual seria a sua ideia de formatação? Bem, principalmente o nível de atingimento que a empresa atinja não a zona de conforto, a zona de regularidade. É diferente a zona de conforto com a regularidade. A regularidade é você estar on time com toda a legislação. Num país onde você tem milhares de legislações, milhares de decretos, sejam eles municipais, estaduais, federais, você tem a obrigação, como CEO, de dar tranquilidade ao teu time. Né? Não adianta você ter processos com tecnologia,
com inteligência artificial, se você não tem uma equipe altamente qualificada, preparada para aquele desafio. E muito mais, os investimentos cada vez mais serão uma forma mais rápida de retorno nas organizações. Quem tem a coragem de sair na frente vai ganhar mercado, vai ganhar espaço, vai ganhar visibilidade. Então, nós CEOs, nós executivos, nós temos que ter uma mente aberta, porque o tempo nós passamos, né? Mas o que fica são os legados que você contribuiu numa organização para pessoas e principalmente para os nossos filhos, nossos netos. As organizações sobrevivem assim. Uma organização, ela é o fruto do sonho de alguém que pensou naquele momento. Mas a sua continuidade, o seu sucesso, depende muito do esforço de pessoas. E principalmente de quem é visionário. E visionário sempre é quem cria, quem sonha e quem atinge. Lembrei do Elon Musk, com o seu último feito. Exatamente. Fantástico, fantástico. Acho que ao todo foram 3 feitos agora, na última semana. A dele, o retorno do foguete foi um negócio... aquela balize ali. Aquilo ali era impensável. Impensável. Profético. Profético. Verdade. Bom, e de acordo com toda essa concepção de fatos, características, o mercado, tudo que o governo tem em termos de tecnologia, você, como CEO da McDoway, como você vê as tecnologias que a McDoway entrega para o mercado nesse cenário da reforma tributária? Bom, em primeiro lugar, eu acho que você tinha que perguntar por que o senhor aceitou trabalhar na McDoway? É uma boa pergunta. Aí já é uma parte da resposta. Está alinhado a propósito. Por quê? Porque a McDoway, na minha avaliação de produtos hoje de tecnologia, sem nenhuma assim, desmérito das demais, na minha visão é a melhor empresa dentro desse segmento. Por quê? Porque ela tem produtos que têm início, meio e fim. Ela não é segmentada por determinado produto. Ela tem produtos completos. E tem uma equipe extremamente competente que desenvolveu sistemas que colocam à disposição das organizações uma solução impensada. Dentro do software e dentro de toda essa estrutura tecnológica, a empresa ela se protege, ela se blinda. E nós estamos na McDoway porque essa é uma empresa que vai deixar um mercado pagando o que deve. Não aquilo que ele não deve e nem sabe que ele está pagando o que não deve. Nós temos a missão de mostrar ao mercado que a McDoway tem soluções para ele estar regular, pagando em dia as suas obrigações, sem susto. Esse é o grande objetivo dessa organização. Fantástico. E é um grande objetivo, né? Tendo em vista que o ecossistema tributário brasileiro, ele é muito volátil, vivo, dinâmico, ou seja, né, eu li recentemente uma pesquisa que o número de jovens, né, que termina a faculdade ou de contabilidade ou estuda direito, a gente tem observado uma ausência de interesse, né, desses jovens para atuar na área tributária. Que tipo de recomendação você, com seus 76 anos, à frente de uma companhia de tecnologia, em meio à reforma tributária, você deixa como, acho que a palavra é, uma ideia de legado aí para essa juventude que está terminando uma faculdade e pode, obviamente, optar por ou não pela área de techs? Se apaixone. Tudo na vida é paixão. Em toda a minha vida eu me apaixonei por tudo que fiz. E hoje eu posso dizer a você que eu continuo um jovem apaixonado, porque fazem 7 meses que eu estou trabalhando em tecnologia. Eu me sinto um bebê em tecnologia perante o conhecimento de tantas pessoas que estão ali que eu vejo. Mas eu sou apaixonado. Esses 7 meses me tornaram uma pessoa já envelhecida, porque a paixão me trouxe até aqui e, com certeza, com uma visão totalmente diferente do que eu tinha 7 meses atrás. Então, se apaixone que você chega lá. E uma pergunta curiosa: como se apaixonar pelo sistema tributário brasileiro? Por 2 razões. A primeira delas é que o sistema tributário brasileiro é injusto. É injusto.
Na minha vida, eu aprendi no primeiro ano de universidade de Direito, sempre haja com justiça. Reze todo dia pela manhã para agir com justiça. E eu vejo o sistema tributário brasileiro totalmente injusto. E, de certa forma, você entende que a Make the Way entrega essa justiça? Eu vejo como uma empresa extremamente comprometida a entregar justiça. E, acima de tudo, contribuir para que a organização pague os seus impostos. A Make the Way, ela instrumenta as organizações na área de compliance para que ela esteja regular e nunca sofra nenhum susto dentro de um sistema totalmente absurdo que hoje é acompanhar o sistema tributário brasileiro. Obrigada. E, para concluir esse nosso momento de troca, diálogo, qual é a mensagem que você deixa para profissionais de techs e também para os CEOs das companhias nesse ano de 2024, que a gente teve um progresso da reforma, naquelas, né, porque está andando no passo. Existem muitos desafios ainda, né? O primeiro é a gente entender como ficará a reforma. Nesse ponto, a Make the Way até ela antecipa, porque ela tem como projetar o imposto como fica no dia que está em vigor aquela legislação. Se mudar amanhã, ela pode mudar também. Eu acho que esse é um aspecto importante que você tem que ter a visão do futuro, mas olhando basicamente dentro da tua estrutura, né? Como executivo na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que olhei o tempo, o futuro. Olhei pelo retrovisor para entender por que eu cheguei ali. Vivi o presente porque o presente estava muito ao meu lado, mas eu não podia esquecer o futuro, porque o futuro é que nos levaria a outras gerações, a outros ensinamentos e, principalmente, deixaríamos legados às pessoas que estão ao nosso lado, que nos admiram, que respeitam, mas que nós precisamos despertar a eles, que eles amanhã serão os coaching daqueles que virão. Fantástico. Bom, Wilson, muito obrigada pela troca, por toda essa bagagem hoje, de certa forma, compartilhada com pessoas que praticamente algumas fazem parte do nosso cotidiano, outras não, mas eu acho que, em suma, a gente também entra um pouco no significado do que representa levar consciência para as pessoas. Eu acho que quando a gente fala de techs, a gente está falando de um mecanismo muito gigantesco, né? E, no fim, definitivamente, sobre o melhor método, a melhor tecnologia, a melhor concepção dos fatos e, principalmente, ter, né, ali no cotidiano das empresas, profissionais atentos e adeptos a tantas transformações. Então, eu acho que hoje foi um dia muito significativo por causa da sua experiência, vivência e principalmente pelos aspectos aí de filosofia de vida, aspectos de legado e tudo mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu me sinto honrado de estar numa empresa como a Make the Way e principalmente para participar como um dos sonhadores de um sonho que começou lá atrás por uma pessoa brilhante, fabulosa, inteligente, que eu admiro tanto, que é você. Obrigada. Pois é, eu comecei, agora está contigo. Obrigada, gente. Tchau.